Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje muito tranquila, tá? Diferente daquelas que buga a nossa cabeça tanto raciocinar para fazer exercício, a de hoje é bem tranquila. O máximo que vai dificultar, vocês sabem que eu sempre dou uma préviazinha, né, para preparar o coração de vocês. O máximo que nós teremos dificuldade aqui é que alguns conceitos da física para a gente entender, a gente vai ter que sair da caixinha, tá? Tipo assim, não adianta raciocinar com o senso comum. A gente vai entrar naqueles assuntos que alguns já passaram. Por exemplo, eu estou aqui parado, né? Eu estou parado? Estou parado. Mas por que eu estou parado? Por causa de vocês. O referencial de eu estar parado é vocês. Agora, passa um cara de bicicleta ali na pista, ali rapidão, olhando para mim, quase dá para ver aqui, suponha que dê para ver lá da rua, aqui pela janela. Passa correndo lá de bicicleta, olhando para mim. Para ele, eu estou parado ou estou em movimento? Eu estou em movimento. Olha só que loucura. Vou fazer uma mágica aqui, ó. Vou fazer uma mágica para vocês. Vou fazer esse púlpito aqui entrar em movimento sem encostar nele. Querem ver a mágica? O referencial sou eu. O referencial sou eu. Esse púlpito está em repouso ou em movimento? Movimento. Está em movimento. Quem já estudou isso na física, na escola? A questão de estar em repouso ou em movimento depende do referencial. Esse é um dos pontos que a gente vai estudar aqui. E eu sei que para quem está começando a ideia, começando a entender essa ideia, pode dar um baralhamento na cabeça. Mas dentro da física é assim que a gente trata. O que eu defino? Como que eu defino que um corpo está em movimento? Se tem variação da posição dele em relação ao referencial. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês. Eu sou o referencial, estou andando para lá. Está tendo variação de posição desse negócio em relação a mim, que sou o referencial? Tá, né? Está se afastando cada vez mais de mim. Então, se eu sou o referencial, ele está em movimento. Ah, mas ele está paradinho na parede, aqui no chão. Sim, se você considerar o chão como referencial, ele está parado. Mas se você considerar a mim, que estou andando como referencial, ele passa a estar em movimento. Muita viagem que eu falei aqui agora? Quem acha que é viagem? Por isso que nós temos comediantes, né, de stand-up comedy fazendo piadinhas sobre isso. Quem já viu um vídeo do cara falando, não, eu cheguei, um vídeo recente circulou aí, o cara falando, não, por isso que eu não gosto de física, não sei o quê, chego na escola, o professor fala para mim que a árvore está em movimento. Eu há 9 anos estudo nessa escola e aquela árvore está parada ali, aí ele faz aquela gracinha toda, né, conta de um jeito bem engraçado, e é muito legal, faz até a gente repensar essas coisas. Mas, por ser algo complexo, né, da gente entender, acaba gerando um monte de gracinha nesse sentido. Então a gente vai entrar nessa linha hoje. A gente vai ter que abrir a mente para aprender conceitos que estão dentro da física, que pode ter alguma pegadinha para vocês na prova. Fala aí agora, Miguel, Lucas. Tipo assim, se uma pessoa tiver correndo numa velocidade e tal. Aí a outra pessoa está correndo na mesma velocidade que você. A pessoa está parada ou ela está correndo? Não, na verdade, isso aí a gente vai aprender quando a gente for fazer continha, porque depende do sentido que essas pessoas estão. Se as duas estão em movimento, se você pega uma como referencial, a outra também vai estar em movimento. Agora, não dá para eu dizer para você se eu vou somar as velocidades delas ou vou subtrair. Depende do sentido que ela vai estar. Mas isso a gente não vai falar hoje não, vai ser numa outra aula que a gente vai começar a calcular a velocidade relativa, tá? Mas o importante é você pensar o seguinte, a questão de estar em repouso ou em movimento depende do referencial. O objeto que eu vou estudar a partir de um determinado referencial variou de posição? Se variou, ele está em movimento, ainda que eu ache que ele está parado porque eu pensei em outro referencial. Não teve variação de posição, então ele está em repouso. Por exemplo, eu estou aqui, né? Estão me vendo aqui parado. Eu sou o referencial. Agora, a partir desse referencial que sou eu, parado aqui, esse púlpito está em repouso ou em movimento? Está em repouso. Teve variação de posição dele em relação a mim? Não, então ele está em repouso. Ele vai estar em movimento se eu sair andando para lá e vai ter uma variação dele em relação a mim, tá? A gente vai explicar isso direitinho. Só dei um spoilerzinho para a gente ver onde é que a gente vai entrar. Tá certo? Então, pessoal, hoje é a nossa segunda aula de física, tá? Muito tranquila, mais questões de teoria. E as questões, acho que vocês vão se desenvolver bem. Botei 5 questões para a gente exercitar.
que acho que vocês vão se dar bem nessas questões. Isso está dentro de mecânica. Lembrem da aula passada? Nós tínhamos várias áreas da física, né? Ótica, eletricidade, que parecia eletromagnetismo e tal, e um monte. A mecânica não tem como fugir, vai cair na prova de vocês, tá? Se vocês estudarem mecânica, com certeza vocês vão garantir alguns pontos na prova, seja lá qual for que vocês vão fazer, porque vai cair isso aqui, tá? Não tem como, toda prova cai. Tá? Então aqui a gente vai só falar um pouco de teoria disso. Então a gente vai falar sobre movimento, que eu já dei um spoiler para vocês, falar sobre repouso, vamos falar sobre trajetória, que também depende do referencial. Olha só que doideira. Eu tenho esse objeto aqui que está no movimento circular aqui, uma trajetória circular, certo? Todo mundo está vendo que está circulando, tá? Está um círculo aqui, não tá? Agora se eu olhar ele assim, tá mesmo movimento, só que eu sou referencial e estou olhando assim, ó. Eu estou vendo algum círculo? Não. Eu estou vendo um movimento sobe e desce. Se você desconsiderar as dimensões dele, está ali considerado como um ponto, eu estou vendo isso aqui, ó. Então a trajetória também depende. Estou até fazendo um teste ali, né? Para ver se funciona. Eu não estou vendo o círculo, estou vendo outro movimento. Então vai depender também do referencial, tá certo? A trajetória. Se eu vejo de um outro ponto de vista, você vai ver uma outra trajetória. Nós vamos falar sobre referencial, na verdade já está até na frente aqui, porque é bom que a gente entenda um pouco sobre referencial para depois falar sobre essas coisas. E nós vamos ver a diferença entre ponto material e corpo extenso. Tá? Sempre que aparecer esse assunto aqui, ó, ele está junto com esse aqui, porque na verdade um é o oposto do outro. Também um spoiler para abrir a mente de vocês. O que é um ponto material? É algo que eu desconsidero as dimensões dele em relação à trajetória que ele está percorrendo. Vou dar um exemplo aqui prático que é parecido com o exemplo que vai aparecer aqui. Um carro está saindo daqui de Unamar, indo para São Paulo. Deve dar aí, sei lá, uns 500 quilômetros, talvez até mais. Um carro saindo daqui de Unamar, indo para São Paulo. Imagina, de alguma forma vocês lá de cima, lá do satélite, você conseguisse ver toda essa trajetória, viu a pista todinha, saindo de Unamar, chegando lá em São Paulo. Esse carro, se eu tivesse que marcar esse carro nessa pista, eu conseguiria desenhar ele numa proporção ali, uma proporção real em relação à pista? Não daria nem para ver. Ele seria um ponto insignificante, sem dimensão nenhuma. Então, o que é um ponto material? É quando eu tenho um corpo, que eu vou analisar ali o movimento dele, em relação a toda a trajetória que ele vai fazer, eu desprezo as dimensões dele, porque não vai fazer diferença nenhuma em relação à distância que ele está percorrendo. Agora, o contrário, um corpo extenso. Vamos usar o mesmo carro. Está estacionando numa garagem. Cara, a trajetória não é daqui a São Paulo, é aquela de fazer uma curvinha lá e encaixar num espaço que é um pouquinho maior que o carro. Aí eu tenho que considerar o tamanho do carro. Porque a parte da frente vai fazer um movimento, a parte de trás vai fazer outra, a roda vai girar. Vou ter que considerar tudo aquilo para ele fazer aquela trajetória. Então eu considero as dimensões dele para fazer aquele trecho ali. Então ele passa a não ser mais um ponto material, ele passa a ser um corpo extenso. Então as expressões na física que são opostas é exatamente essa: ponto material e corpo extenso. Beleza? Depois a gente fala só sobre isso, mas já estou adiantando que a diferença é essa. Basicamente se você despreza a dimensão dele, se você for olhar o tamanho da distância que ele vai fazer, ou você considera o tamanho e as dimensões desse corpo quando você considera ali o trajeto ou a manobra que ele vai fazer. Tranquilo, pessoal? Vamos começar então? Vamos? Já dei uma introdução aqui para vocês entenderem e vamos seguir. Vamos lá, o que é mecânica? O que é mecânica? A mecânica é o ramo da física, dentre todas aquelas que eu falei na aula passada e outras que eu falei para vocês que existem outras também, além das que nós falamos, é o ramo da física que estuda o movimento e o repouso também dos corpos, bem como as suas causas. O que está causando qual a força que está sendo exercida, enfim. A gente vai estudar de um modo geral o movimento e o repouso. Lembrando que movimento e repouso é relativo ao referencial que a gente está utilizando, né? Referencial utilizando como referência. Ficou meio redundante para vocês entenderem. Tá certo? Então nós vamos estudar o movimento e o repouso. O mesmo elemento
movimento pode, dependendo do referencial, estar em repouso ou em movimento. Vou dar um exemplo. Uma pessoa dentro de um trem, tem duas pessoas lá conversando, acho que eu botei de ônibus, não vou falar de trem aqui agora. Tem duas pessoas dentro de um trem em movimento, tá? O trem está andando para cá e tem duas pessoas lá paradas, uma numa cadeira, outra na outra cadeira. Se eu usar essa pessoa aqui, ó, o trem está andando, se eu usar essa pessoa como referência, essa pessoa aqui, ela está parada ou está em movimento? Parada. Está parada, certo? Porque não está tendo variação de posição entre elas. Tá? Essa aqui está em repouso, né? A palavra correta a gente fala parada, a palavra correta tecnicamente é repouso. Essa aqui está em repouso em relação a essa, certo? Agora eu tenho uma pessoa aqui, ó, na estação. O trem passou, essa aqui está parada na estação. Vou falar as duas pessoas lá dentro. Essas duas pessoas estão em repouso ou em movimento em relação a esse referencial? Movimento. Está em movimento, porque está havendo variação de posição dessas aqui em relação a essa. Tá certo? Então observa, uma mesma pessoa aqui, eu posso fisicamente dizer que ela está em repouso ou em movimento. Basta que eu mude o referencial. Tranquilo, pessoal? Ninguém vai cair nessas pegadinhas na prova não, né? Então vamos lá. Ela, né, a mecânica, se divide em três partes principais. Isso aqui a gente falou na aula passada, tá? Cinemática, que vai estudar o movimento sem se preocupar com as causas. A dinâmica, que vai analisar as causas do movimento, ou seja, as forças que são aplicadas naquele movimento. E a estática, que vai estudar os corpos que estão em equilíbrio. Só para traduzir aqui, o que é equilíbrio? A gente lembra? Estou me equilibrando aqui, não. O que é equilíbrio aqui fisicamente? Tá? O equilíbrio, imagina um corpo que está numa velocidade constante. A gente vai ter uma outra aula só para a gente falar sobre isso, tá? Mas vou ter que adiantar aqui para vocês entenderem o equilíbrio. Está numa velocidade constante. O que é uma velocidade constante? A velocidade não muda, né? Tá, sei lá, 10 metros por segundo. Está indo. Não para. O que é uma velocidade acelerada? Pô, ela está aqui nessa velocidade, vai aumentando a velocidade. Ou então ela está rapidona e vai diminuindo a velocidade. Isso é uma velocidade acelerada ou desacelerada, certo? Se tiver uma velocidade constante, é porque não tem nenhuma força atuando ali. Um corpo permanece na velocidade constante ou fica em repouso se não tiver força nenhuma atuando. Se tiver qualquer força atuando, ele vai ter ali uma aceleração, uma desaceleração. Então o equilíbrio vai tratar exatamente dos corpos que estão em velocidade constante, não tem aceleração nem desaceleração, ou então aqueles que estão em repouso. Beleza? Então a estática vai estudar isso. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar isso mais para frente, mais profundamente, com algumas questões práticas, tá? Então vamos avançar. Vamos primeiro entender o que é referencial. Apesar de a gente já ter falado aqui o que é referencial, agora tem um slidezinho próprio para a gente explicar melhor. O que é um referencial? É o ponto de vista ou sistema de referência usado para descrever o movimento ou o repouso de um corpo. Então, resumindo aqui, o que é o referencial? É um ponto de referência para eu determinar se uma coisa está em movimento ou em repouso. Ele ali está, né, andando para lá. Eu sou a referência. Ele está em movimento ou está em repouso? Ele foi andando para lá. Eu estou aqui, eu sou a referência. Ele está aqui? Está em movimento. Agora imagine que eu andasse do ladinho dele com a mesma passada e mesma velocidade. Ele estaria em quê? Movimento ou repouso? Eu continuo sendo a referência, mas eu estou do ladinho dele. Ele está em repouso. Tá certo? Já estão conseguindo abrir a mente para isso? Eu sei que para quem está começando essas ideias, pode ser um pouquinho confuso, mas a gente tem que abrir a mente, galera. Saquei o negócio. Beleza? Então, referencial é isso. É o ponto ou sistema que eu utilizo. Pode ser um trem inteiro como referência, um avião como referência. Tá? Pode ser um ponto ou pode ser uma... Estou lá multiplicar, tá? Para o pessoal não assinar o dia errado. Lá de Capieto já fez um desenho na chamada de manhã. Tá certo? Então, o referencial ele pode ser um sistema inteiro, pode ser pode ser um planeta como referência. Tá certo? E pode ser um ponto também. Pode ser um objeto fixo ou móvel. Vocês viram aqui um exemplo, né? Que eu me coloquei como referência. Parado, eu posso ser uma referência aqui parado, claro que eu estou parado em relação a algum outro referencial parado, como a Terra.
E eu posso estar andando do lado da pessoa, que eu também sou uma referência, só que eu estou em deslocamento. Desde que sirva de base para medir posições, porque o que vai definir se uma coisa está em movimento ou em repouso é a variação de posição em relação a essa referência. Tá? Vamos lá, um exemplozinho aqui. Se o referencial é a Terra, pensa o planeta todo como referencial. Não desconcentra não, pessoal. Pensa no planeta inteiro como referencial. A Terra nós marcamos como ponto de referência. Um avião em voo está... mas aqui eu não olhei nem o planeta, né? Circulando. Eu falei planeta para confundir vocês pensando que é o planeta circulando lá em órbita e tal. Não, pensa na Terra aqui, a gente está pisando. O avião em voo está em movimento, certo? Pensa que a Terra é a referência, a Terra que a gente está vendo aqui, onde eu estou pisando. Se um avião passar, está havendo uma variação de posição do avião em relação a essa Terra, que é esse ponto que eu estou pisando. Então, se a Terra é a referência, o avião está em movimento. Agora, se o referencial não é mais a Terra, é o próprio avião, o passageiro que está lá sentado em algum dos bancos lá vai estar em repouso. Consegue enxergar isso agora? Se o referencial agora não é mais a Terra, é o próprio avião, está havendo variação de posição do passageiro em relação ao avião? Não. Então, a não ser que o passageiro tenha levantado para ir no banheiro, né? Vai se deslocando lá dentro, ele vai estar em movimento em relação ao avião. Mas no momento em que o avião está circulando, o passageiro está lá paradinho aqui na janela, aqui, ó, juntinho com ele, o passageiro está em repouso em relação ao avião. Naturalmente que a gente que está olhando aqui da Terra, se nós formos o referencial e olhar para aquela janelinha e ver o passageiro lá, o passageiro vai estar em movimento, mas para o avião ele vai estar em repouso. Beleza? Tranquilo? Todo mundo? Então vamos seguir, pessoal. Acho que referencial já afirmamos bem, já falamos bastante. Agora vamos voltar a falar de movimento e repouso. Estamos voltando a falar sobre movimento e repouso porque a gente, né, já deu um spoilerzinho. Conceitos fundamentais. Um corpo está em movimento quando a sua posição varia em relação ao referencial ao longo do tempo. Passou o tempo, a variação do objeto, a variação de posição está existindo ali, está havendo uma variação de posição, então esse objeto está em movimento. Ainda que eu veja ele cravado na Terra, tá? Porque o referencial, de repente, está em deslocamento. Um corpo está em repouso quando sua posição não varia em relação ao referencial adotado, tá certo? Pode ser esse caso aqui. Eu estou parado, não está tendo variação de posição desse púlpito aqui. Então ele está em repouso em relação a mim. Agora, olha só que doideira. Se eu pegar esse púlpito aqui no meu braço e for andando com ele, em relação a mim, ele está em repouso ou em movimento? Repouso. Vai continuar em repouso, certo? Porque continua não havendo variação de posição dele em relação ao referencial, que nesse caso sou eu. Beleza? Tranquilo? Não, você sempre explica no começo a coisa aí, a gente já sabe quando você mostra. Sim, mas isso aí é a mania minha para fixar bem na cabeça de vocês. Aí quando ele explicou, aí quando a gente já vai já sabendo um pouquinho mais. Isso é uma técnicazinha da gente fazer uma revisão dentro da própria aula. Se eu, porventura, só lesse aqueles tópicos lá, não fizesse comentário nenhum, vocês vão estar aprendendo isso agora. Cara, já chegou nesse slide, você já sabe a parada. Aí vai só fixar mais ainda. Beleza? Eu faço esse negócio de propósito mesmo, tá bom? Tá, isso que a gente já leu. Movimento e repouso são relativos. Isso aqui vocês têm que lembrar disso aqui. Vai cair uma afirmativazinha lá na prova de vocês, dizendo que movimento e repouso são relativos. Aí o que a gente vai pensar? Né? Esse mundo de hoje em dia que tudo é relativo, a gente vai condenar isso e vai achar que está errado. Isso aqui não, tem coisa que é absoluta, sim. Deus é absoluto, glória a Deus. Mas a gente aqui, ó, dentro da física, movimento e repouso são relativos. São relativos a quê? Ao referencial adotado. Se eu mudar o referencial, uma coisa pode estar em movimento ou em repouso. Tem um monte de exemplo aqui. Tá certo? Então, se aparecer uma frase como essa aqui na provinha de vocês, movimento e repouso são relativos, tá certo. Tem uma relação com o referencial que foi adotado. Tá? Uma mesma coisa, do mesmo jeito, fazendo o mesmo movimento, vai estar em movimento e repouso, basta que eu mude o referencial.
Isto é, dependem do referencial escolhido. Beleza? Eu vou ter aqui um outro exemplo, mas acho que o que eu usei acabou sendo parecidos. Pessoa para no trem, não vou nem falar porque eu já falei essa daqui. Tá? Duas pessoas dentro do trem, tá? Como exemplo, mas a gente já falou nela. Vamos avançar aqui, pessoal. Exemplo de movimento e repouso. Observe isso aqui. Um passageiro sentado dentro de um ônibus, botei aqui um passageirozinho aqui dentro de um ônibus, em movimento. Quem está em movimento, na verdade, seria melhor se eu colocasse aqui em deslocamento, porque dentro do conceito de movimento, esse ônibus aqui está em movimento, mas ele pode também estar em repouso, dependendo do referencial. Mas enfim, esse ônibus está em deslocamento nessa estrada aqui, tá? Esse passageiro que está sentado aqui, ele está em repouso em relação ao ônibus. Todo mundo concorda comigo? Em repouso em relação ao ônibus. Ele está em movimento em relação à rua. Não está havendo uma variação de posição desse passageiro em relação à rua? Qualquer ponto da rua, esse pontozinho da rua aqui, está tendo uma variação. Então, o mesmo passageiro, nesse mesmo deslocamento, ele pode estar em repouso ou em movimento. Agora, olha só que interessante. Primeiro, em relação ao motorista, esse passageiro aqui está em repouso ou em movimento? Repouso. Não está tendo variação de posição do passageiro em relação ao motorista. Perfeito. Agora imagina que isso aqui é aqueles ônibus frescão da 1001, tá? Que tem um banheiro aqui no final. O passageiro saiu do lugar dele e foi andando para o banheiro. O ônibus está em deslocamento para lá. Cara, agora vai ser uma viagem aqui, tá? Prepara o coração. Ele começou a andar para o fundo para ir para o banheiro. Em relação ao motorista, ele está em repouso ou em movimento? Movimento. Aí agora que é a viagem. E aí beleza. Pensa comigo. Pensa num ônibus um pouquinho maior, tá? Supondo que esse ônibus esteja em deslocamento para lá, bem devagarinho, sei lá, uns 3 metros por segundo. Né? Sei lá, pode ser 3 metros por segundo. Aí esse cara está se deslocando. Sacou? Pegou, né, cara? Aí esse cara aqui está dentro do ônibus andando 3 metros por segundo também para cá. Conseguiram visualizar a cena? Calma. O cara é o Flash, mano. Tá uma pica. O cara é correndo. Pode ser que chegue 3 metros por segundo, até exagerei, deveria ser mais. Tá correndo, mas pode usar, vai dar certo. Deveria ter usado para falar andando, deveria ter falado, sei lá, 1 metro por segundo talvez. Mas está correndo dentro do ônibus, está muito apertado. Levantou, deu aquela dor de barriga no cara, correu 3 metros por segundo, até porque se eu botasse 1 metro, imagina um ônibus andando 1 metro por segundo, mas 3 metros, mantém. 3 metros o ônibus está indo para lá e o cara dentro do ônibus meteu 3 metros por segundo para cá. Ou seja, a mesma velocidade em módulo, só que sentidos opostos. Em relação a esse referencial aqui, que é o poste, esse cara vai estar em movimento ou em repouso? Em movimento. Caralho, deu uma discrepância aí agora. Movimento. Porque ele vai mudar a distância. Exatamente. Ele vai estar em repouso. Que O ônibus está indo 3 metros para cá e ele está andando 3 metros para cá. Ou seja, se você olhar de fora, o cara está paradinho lá, tipo Michael Jackson, está se movimentando, mas ó, nem sai do lugar. É porque ele ia bater a cara na... Não, quando ele chegar no banheiro, ele vai parar. Aí ele vai voltar. Quando ele chegar no banheiro, ele vai voltar a estar em movimento. Onde é que vocês veem um fenômeno desse muito interessante? Vocês já viram essas manobras aí da Red Bull, não sei o quê, que os caras botam uma pista de bicicleta em cima de um caminhão? Já viram isso? Tem uma carreta gigantesca, aí tem aquele negócio, aquelas rampas dentro. O caminhão está se deslocando para lá e o cara sai, começa a fazer as manobras, aí o troço está andando, quando ele pega a mesma velocidade que o caminhão, ele não sai da posição. Aí um dos vídeos que eu assistia, tinha uma plaquinha do lado de fora, aí o cara se mantinha ali, ó, o caminhão que estava andando, aí ele ficava ali só na direção daquela placa. O referencial que eles botaram era aquela placa, justamente para a gente ver que ele não estava saindo do lugar, né? Ele estava lá, ó, pedalando pra caralho, subindo, descendo, mas ficava sempre na direção da placa.
ele estava, né, pelo menos em termos horizontais, ele estava ali em repouso. É o que aconteceria aqui se esse cara saísse correndo com dor de barriga na mesma velocidade que o ônibus estivesse indo para lá. Conseguiram abrir a mente? Tranquilo? Né? Beleza, pessoal? Portanto, baseado nisso tudo que a gente falou aqui, não existe movimento absoluto. Todo movimento é relativo a um referencial. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar, pessoal. Um detalhezinho aqui. Em relação à Terra, nós estamos aqui pisando na Terra, né? Na Terra? Na Terra, no chão aqui, que é o planeta Terra, né? Todo o planeta Terra aqui, pisando aqui e tal. Em relação à Terra, eu estou em movimento ou estou em repouso? Em relação à Terra? A Terra, o planeta. Não, em relação à Terra tem repouso. Eu não estou tendo variação de posição. Estou na mesma posição em relação à Terra. Se ele estivesse voando, aí seria. Porque... Em relação à Terra, beleza? Presta atenção. Em relação à Terra, eu estou em repouso. Eu estou na mesma posição, eu estou em repouso em relação à Terra. Nessa mesma posição que eu estou, do mesmo jeito que eu estou, em relação ao Sol, eu estou em repouso ou em movimento? Movimento, para a Terra gira também. A Terra está girando em torno do Sol, então eu estou varadão, 1000 cacetadas quilômetros. Não, minha Terra gira assim também. Mas eu estou falando, pegando o Sol como referencial. Imagina que tem um de vocês está lá no Sol e o outro está aqui, eu estou aqui paradão. Aí você de lá consegue, aquela visão de raio-x, está me enxergando lá do Sol. Você vai me ver passando, fazendo aquele giro de translação lá numa velocidade alta pra caramba. Beleza, pessoal? Tranquilo? Uma pergunta, se eu estiver embaixo aqui, aí eu vou lá pra cima. Se eu cair de uma altura muito grande, eu vou cair no mesmo lugar ou por causa da rotação eu vou cair em outro lugar? A nossa rotação, ela carrega toda a matéria que está aqui próxima dela, inclusive a atmosfera. Então tipo, se for, eu também vou cair no mesmo lugar então. O que pode fazer você não cair em linha reta é o atrito que você vai ter com o ar, né? De repente tá um vento, vai te empurrar um pouquinho, a posição que você tiver, vai fazer uma projeção e tudo mais. Aí você consegue controlar a direção. Só assim, se cair assim, aí até vai fazer aqui também com ele. Só vai seria de dar... mais espaço, né? Aí seria diferente. Fora aí vai ser outra história. Aí ele vai ficar... Mas aqui a gente tem a atmosfera, ela é deslocada junto com a rotação da Terra. Então não dá esse efeito de eu vou cair certinho na minha casa. Aí quando chegar lá embaixo, caraca, mas Estados Unidos, outra parada completamente. Seria legal. Cair na África. Pô, não. Beleza? Então os paraquedistas iam dar ruim, porque paraquedista é pra caralho. Mas vamos lá. Paraquedista pra cair no Brasil e tem que começar a vai lá vai dar ruim. Vamos lá, pessoal. Trajetória. Trajetória também depende de referencial. Tem até um exemplozinho aqui que vai clarear a mente de vocês, se não bugar. A trajetória, o que é uma trajetória? É o caminho descrito por um corpo durante o seu movimento em relação a um referencial. Eu tenho um referencial, o que é a trajetória? Em relação a esse referencial, está fazendo um movimentozinho aqui, ó. Fazendo isso, está indo em linha reta, enfim, é a trajetória, aquele caminho que ele está percorrendo. Tranquilo até aí? Nenhum mistério. Pode ser reta, curva, circular, elíptica, enfim, a trajetória pode ser o caminho que percorreu ali em relação ao referencial. A forma da trajetória vai depender do referencial adotado. Essa aqui é uma imagem clássica que vocês vão ver em praticamente todos os livros. Fala, Manuel. Uma pergunta, por que quando quem está dentro do trem e pula, cai no mesmo lugar e quem está em cima do trem é por causa do deslocamento do trem? Calma aí, você misturou um monte de coisa aí que bugou. Se a pessoa está no trem e dentro pula... do trem e tem movimento até pra cá. Não, se ela pular... Se ela pular dentro do trem, ela fica no mesmo lugar. E se ela pular no teto do trem, ela muda de posição. O ar está empurrando aquela pessoa. Não, mas dá alguém tá falando assim, tipo, se a pessoa tá aqui dentro do trem... Se você pular dentro do trem ou em cima do trem, você vai ter um deslocamento para frente também.
O que acontece, às vezes, que talvez esteja confundindo a sua cabeça, é quando o pessoal pula para fora do trem achando que vai cair certinho onde quer. Só que tem um deslocamento para frente e a pessoa se estabaca toda. Tá? A gente, por isso que o pessoal, quando pula de carro em deslocamento, já tem que pensar em dar aquela corridinha. Você tem que pensar. A sensação que a gente tem é que a gente vai pular como se estivesse em um lugar fixo. Só que a gente tem um movimento ali horizontal que está sendo levado junto com o trem. Se eu tentar pular, não é simplesmente aquele movimento aqui, para ir para fora do trem, não. Eu vou pular para lá, mas eu estou vindo para cá. Então, cara, é acidente na certa pular de qualquer coisa em movimento. Os dois pontos que você falou, acontece o mesmo fenômeno. Estando dentro do trem ou em cima do trem, se eu pular, eu vou cair ali também, porque eu tenho esse movimento. A não ser que eu dê um pulo muito absurdo, que eu saia daquela... aí você pode cair até fora, mas num pulo natural, você pulou aqui, você vai cair no mesmo ponto, porque você está junto com o trem em deslocamento, tá certo? O trem vai andar para frente, você também vai andar, mesmo depois que você pulou. Você tem aquele movimento aí, você vai cair na frente. Tipo assim, o trem tem movimento. Se o trem acelerar no meio do teu pulo, aí você pode cair em outro lugar. Tipo, imagina, esse aqui é o trem e você está aqui, é um deslocamento. Se você pular, você cai aqui. Então você tem esse deslocamento, você já está em deslocamento para cá. Agora vamos dizer que o trem está andando, só que quando você pula, saiu dele, ele dá uma acelerada, você vai cair fora. Uma situação hipotética, tá? Deu um aceleradão, não vai fazer isso, mas se pudesse você fazer. Está indo para cá, você pulou, câmera lenta, né? Aí enquanto você está no ar, ele acelera, aí você vai cair em outro lugar, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal, aqui a gente vai entender o seguinte, isso aqui eu já li, né? Olha só esses exemplos. Isso aqui é a figura A, tá bom? Essa toda aqui é a figura B. Olha que interessante, parecido até com o que o Emanuel estava falando. Você é esse carinha aqui que está dentro do trem, tá? Só que está aberto aqui para a gente ver ele, tá? Tinha uma lâmpada aqui. Não pula. Não pula ainda, não pula não. A gente tem aqui uma lâmpada. Essa lâmpada caiu, deslocou, sei lá, enferrujou lá o negócio, caiu a lâmpada daquele teto. Essa pessoa aqui, o que ela vai ver? Ela está dentro do trem, a lâmpada caiu. Lembra, dentro daquilo que eu falei para o Emanuel, já existe, esse trem está se deslocando para lá, já existe o movimento da lâmpada para lá também, tá certo? Então, conforme o trem vai andando e a lâmpada vai caindo, a lâmpada aqui dentro vai cair em linha reta. Quem está dentro do trem, só você se imaginar dentro do trem, do ônibus, de repente cai a lâmpada, ela vai cair na tua frente em linha reta. Consegue enxergar isso? Sim. Eu estou dentro do trem, tá? Não imagina alguém que está olhando lá fora ainda, a gente vai falar sobre isso na sequência. Estou dentro do trem, não tem como, está todo mundo de deslocamento junto. Banco, eu, teto, lâmpada. Então no momento que uma coisa cair, ela vai cair retamente aqui na minha frente, sem ter variação entre essa vertical e a minha pessoa. Tá? Agora, imagina o mesmo fenômeno, mas sob o ponto de vista de outro referencial. Uma pessoa que está aqui do lado de fora, tá vendo que ela está no chão aqui fora do trem? Ela consegue olhar lá dentro, o trem está aberto. Essa lâmpada começa a cair. Pensa, ela está caindo, mas ela tem uma velocidade para lá também, porque o trem está indo com tudo para lá. O que vai acontecer? No primeiro momento ela está aqui, no segundo momento ela já caiu, mas olha o que essa pessoa está vendo. Para essa pessoa está caindo em linha reta, igual isso aqui. Só que para essa aqui, enquanto ela vai caindo, vai chegando para lá. Olha o que está acontecendo aqui. Caiu aqui, caiu aqui. O que esse camarada viu? Viu a lâmpada cair dessa forma aqui. Não é porque a pessoa... Conseguiram entender isso? Sim. É por causa que está muito rápido, aí ela... Não, não tem nada a ver com a velocidade, não. É por causa que o trem... O movimento... Não, o trem tá... Ó, tio, é por causa que o trem tá... ó tio. Não. Ó tio. Ele é ó tio. Ó É tio. por causa que a lâmpada também tá em movimento. E o trem também. Aí quando a pessoa vê, parece que tá fazendo essa curva, sendo que a lâmpada ainda tá no mesmo vagão. Sim, tá no mesmo. Perfeito. Foi você falar dessa última parte aí. Ela está no mesmo vagão, não mudou. Isso aqui são como se fossem fotos separadas, tá, pessoal? Isso aqui são momentos diferentes do mesmo fenômeno. O trem está se deslocando para lá, então são visões desse cara aqui. Quando a gente tivesse tirado uma foto quando a lâmpada estava aqui, a gente tirou uma outra foto quando o trem já estava aqui e estava uma outra foto do trem aqui, tá? O que esse cara enxergou? Caiu dentro do mesmo vagão,
mas o movimento da lâmpada caindo foi assim, ó. Na verdade, para lá, né? Ele foi caindo assim. Não caiu em linha reta como esse cara que está aqui dentro. Porque o que a gente tem aqui nessa lâmpada? Nós temos duas velocidades. Nós temos a velocidade que ela já estava horizontalmente, então naturalmente ela vai continuar indo para lá, até cair no chão. E a gente tem a velocidade vertical da queda dela, que ainda é acelerada, por conta da aceleração da gravidade. Tá? Então vai fazer esse movimento aqui. Tá? O que pode confundir aqui, que talvez eu até consiga entender a confusão na cabecinha de alguns? A lâmpada, pessoal, ela não saiu desse vagão e foi para outro vagão fazendo isso aqui, não. Ninguém tacou ela, não. É o mesmo vagão que foi se deslocando. Quando chegou aqui, na verdade está marcando aqui, por quê? Esse vagão está indo um pouquinho mais para lá, aí ela cairia aqui. Tá? Seria uma outra foto. O que acontece é que enquanto ela está caindo, ela também está indo para lá, porque ela está indo com a velocidade do vagão. Então ela vai caindo. Tirei uma foto, está aqui ainda. Tirei uma segunda foto, está aqui. O que esse cara viu? Essa lâmpada fazendo isso, indo para lá. Aí tirei uma terceira foto nesse ponto, ela está aqui. Aí tirei uma quarta foto, supondo. No momento em que ela caiu aqui. Só que ela não caiu aqui no chão desse vagão. O vagão estaria um pouquinho mais para lá. Tá certo? Porque esse ponto aqui que ela caiu é exatamente o da direção da queda. É igualzinho isso aqui, ó. Vai cair aqui. Vai cair aqui. Só que como marcou aqui o final da trajetória, é porque esse vagão estaria um pouquinho mais para frente. Tá certo? Só esse finalzinho que o cara poderia ter colocado para facilitar a vida, botar esse vagão um pouquinho para lá para ver que caiu aqui no centro do vagão. Conseguiram entender, pessoal? Não é tão simples, tá? Alguns pensam, vai de repente enxergar uma coisa mais mirabolante do que isso aí é na realidade. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que a forma da trajetória vai depender do referencial adotado. Enquanto esse cara viu uma coisa caindo em linha reta, essa mesma coisa fez um movimento completamente diferente a partir de um cara que era um referencial em outra posição. Tá certo? Vamos seguir, pessoal. Agora a gente vai descrever o que é um ponto material. O que é um ponto material? E depois, obviamente, qual é o oposto de ponto material? Duvido, falei lá atrás. Ponto imaterial. Não. Alguma coisa corpo longo. Corpo extenso, isso aí. Deu para misturar. Lembrou do corpo, lembrou do extenso. Se vocês fizerem a prova juntos, vocês passam. Ponto material, pessoal. O que é um ponto material? Um corpo qualquer, ele pode ser considerado, presta atenção aqui, não conversa não. Pode ser considerado um ponto material quando as suas dimensões, tá? Pensa em dimensão, altura, largura, né? Profundidade. As dimensões deles são desprezíveis, descartadas. Você não considera, são desconsideradas as dimensões em relação ao espaço em que se move. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do carro, numa viagem daqui para São Paulo? O que é o tamanho do carro numa estrada de 450 km? Não é nada. Então, se eu tiver que calcular a velocidade média, aceleração de determinado trecho, sentido, direção, tudo que a gente vai ver mais para frente, o tamanho do carro não faz diferença nenhuma. Tá certo? Então, você desconsidera, quando você torna desprezível as dimensões de um corpo, ele é chamado de ponto material. Beleza? Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. A Terra em torno do Sol. Vou até ter uma ilustraçãozinha aqui, completamente fora de escala, tá? Imagina a Terra, o trajeto que ela faz em volta do Sol é gigantesco. A área é gigantesca. A Terra é só um negocinho lá desprezível, em termos de dimensão, se você considerar toda essa trajetória que ela faz em volta da Terra. Então, nós consideramos, nesse caso, a Terra como um ponto material. A Terra, na prática, ela é um ponto? Não é. Olha a gente aqui. O que nós somos em relação à Terra toda? Ponto. Acaba que nós somos um ponto em relação à Terra. Então, a Terra, em relação a gente, ela tem uma dimensão muito grande. Mas quando a gente considera outros espaços, né, em que a Terra esteja inserida, como a própria órbita dela em volta do Sol, ela passa a ser um pontozinho
a dimensão dela não É um significa exemplo nada. daquele lá do estacionamento e daqui de São Paulo até Cabo Frio. No caso do estacionamento, você parando numa garagem e tudo mais, aí você tem que considerar a dimensão. Não dá para você considerar um carro estacionando numa vaga no estacionamento como um ponto material, porque tudo ali vai levar em consideração aquele movimento. Inclusive vai mexer roda, vai ter um monte de coisa ali que você vai ter que levar em consideração. Esse aí, qual é o nome mesmo? Corpo extenso. Tá? Então vamos lá. A Terra em torno do Sol é considerada um ponto material. Por quê? Eu desprezo a dimensão da Terra em relação à trajetória que ela está fazendo. Um carro viajando, esse aqui é semelhante ao exemplo que eu dei, né? Um carro viajando 300 km, um carro tem quantos metros? 4 metros de comprimento, mais ou menos? Uma altura de 1 metro e alguma coisa, sei lá, uns 2 metros de largura. O que é isso em 300 km? Não é nada. Tem uns 2 metros de largura o carro? Não sei, estou chutando. Acho que tem mais? 3 metros de largura? Acho que não tem 3 metros não, cara. Eu acho que são 2 metros, sim. Eu pensando numa parede de 3 metros, o carro não é tão largo assim não. 2 metros. Claro que vai depender do carro, né, cara? Mas, de qualquer forma, seja lá qual for o carro que você pensar, em 300 km ele é quase nada, né? Praticamente nada. Então você despreza as dimensões dele. Agora, olha o que não é ponto material. Esse mesmo carro que viajou 300 km, agora ele está estacionando na garagem. Foi o mesmo exemplo que eu dei lá atrás. Você não pode considerar um ponto material. O deslocamento dele é um pouco maior do que ele, a dimensão de uma garagem. Mas se for tipo um jato. Um jato fazendo o quê? Vai depender da 300 trajetória. km. Um jato fazendo 300 km continua um ponto. Continua um ponto? Sim. Um jato do. Mas velocidade do som, assim. Não vai ter a ver com a velocidade, vai ter a ver com a distância que ele está percorrendo. Então, mas você. Pega um jato, pega 300 km. Cara, é longe pra caraca. Vai ser o quê? 2 vezes daqui no Rio de Janeiro. Olha o tamanho do jato. Pensa, o jato, sei lá, não chega ali na esquina, cara. Não chega no portão. Só que, tipo assim, eu penso, tipo. E continua sendo um ponto. Se tipo assim, a velocidade dele fosse muito alta, até pra, tipo, em 1 minuto fazer esse. Isso, a velocidade não vai influenciar no conceito de ponto material nem de corpo extenso. Não vai influenciar. É a dimensão dele em relação à trajetória que ele faz. Ele pode fazer em 1 segundo, sei lá, a velocidade da luz, mas ele vai continuar sendo um pontinho. Você pega um jato, pega uma pista, imagina em linha reta, conseguisse fazer uma pista de 300 km, cara, deve dar, se no Rio 150, 300 km, sei lá, deve dar para chegar em Angra dos Reis, estou chutando aqui mais ou menos. Uma pista gigante, dá aqui em Angra dos Reis. Aí tu bota o jato ali, aí olha lá de cima, a pista inteira, lá pro satélite tu olha assim, o cara nem vai enxergar o jato, por mais que ele tenha uma velocidade absurda, tá? Então não considera a velocidade para esse conceito não. Então pessoal, só fixando aqui, um carro estacionando na garagem não é ponto material. O Manuel vai falar. E o Titanic? Então, vou falar de novo. Depende do deslocamento. Você vai falar o Titanic em relação a ele manobrando no porto ou o Titanic numa viagem do Brasil para a África? Não, em 300 km. Então, continua sendo um ponto. Quanto que tem o Titanic, cara? Não sei, não faço ideia da dimensão do Titanic. O que vocês acham? Fala aí pra mim. Quantos metros tem de comprimento do Titanic? Uns 300 metros? Que isso, né? 100 e pouco metros? 200 metros? Não sei. É nessa ordem de grandeza, tá? Vou chutar aqui, sei lá, uns 200 metros. Depois vocês pesquisam aí. O Nicolas, que é o grande pesquisador da turma. Depois vê aí o tamanho do Titanic. Seja lá qual for o Titanic, cara, tenho certeza que o Titanic, se tivesse aqui, ele não chegaria ali na esquina. Você bota ele numa trajetória de 300 km, ele vai ser um ponto. Ô tio, sabia que. Oi? Eu chutando bem, 269 metros. Mas o. Dentro de 300 km? Sabia que Não é o nada. Titanic perto de um desses navios que tem hoje em dia é muito pequenininho mesmo? Sim, hoje em dia a gente tem navios muito maiores que o Titanic. Ele era o maior da época dele. Depois muitos outros foram criados maiores. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, para vocês saberem se uma coisa é ponto material ou corpo extenso, considere ele em relação à trajetória que ele está fazendo. Tá bom? Então, beleza, tranquilo. Já fixou. Agora, o oposto, né, que é o corpo extenso, é o corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas. Nele,
né, nesse corpo, diferentes pontos podem ter movimentos diferentes, como eu falei do carro. Eu não posso desprezar as dimensões de um carro estacionando numa garagem, porque imagina, ó, o carro está aqui. Olha só que doideira aqui, ó. Eu vou virar, vou fazer uma manobrazinha, uma curvinha aqui, ó. Vou fazer, presta atenção, faz de conta que está assim, tá? Só vou mostrar para vocês verem. Se eu fizer uma curvinha aqui, vocês concordam comigo que essa ponta do carro aqui está fazendo uma trajetória maior do que essa pontinha aqui? Sim. Né? Esse arco aqui vai ser maior do que esse aqui, essa viradinha aqui. Então, você tem pontos que estão fazendo movimentos diferentes nesse trajeto que eu estou fazendo ali só para estacionar. Então, eu não posso desprezar as dimensões dele. Eu tenho que considerar a largura, a altura, o comprimento dele, porque a roda vai estar girando, então tem que considerar, tá certo? Então, sempre vai variar em relação ao deslocamento que ele está fazendo. Aqui, ó, uma roda girando em torno de um eixo. Imagina que eu tenho um eixo aqui. Vou simular aqui, ó. Imagina que esse bambolezinho aqui rodando. Eu posso desconsiderar as dimensões desse anel aqui em relação a isso? Não. Até porque quando eu estou rodando, a qualquer ponto, se fosse um disco inteiro, seria mais fácil de entender, né? Aqui está só a parte de fora. Mas imagina aqui, imagina essa aliança, a parte de fora dela está fazendo uma trajetória maior do que a de dentro, tá? Porque o disco ali é menor, o trajeto é menor. Então eu não posso desconsiderar isso em relação a esse movimento que está fazendo aqui. Uma roda girando em torno de um eixo, não dá. Agora, se fosse um átomo girando aqui em torno desse eixo, o que seria um átomo percorrendo tudo isso aqui? O átomo seria um ponto material, você desconsidera a dimensão do átomo. Tá certo? Agora, olha só, um avião fazendo uma curva simples, tá? Ele vai estacionar, né? Vai pousar, vai aterrissar. Imagina um avião fazendo uma curva. Cara, essa asa aqui, eu vou fazer aqui, ó, aberta. Essa ponta dessa asa aqui, eu vou fazer uma curva para cá. A ponta dessa asa aqui está fazendo uma trajetória maior do que essa aqui. Então tem que considerar todas as dimensões dela. Então ele não pode ser considerado um ponto material. Isso considerando uma curvazinha simples para pousar, né? Às vezes, de repente, o local do aeroporto, ele vem de deslocamento e faz uma manobrazinha para poder depois aterrissar. Alguns aeroportos podem ter que fazer alguma curva. Algumas vezes fazem curva na decolagem, né? Sai, a pista é nesse sentido, aí depois ele faz a manobra para seguir nessa direção aqui. Essas curvas, nesse trajeto que ele está fazendo ali de uma mera curva, eu preciso considerar todas as dimensões desse avião, tá certo? As dimensões do avião não são desprezíveis. A trajetória que ele está fazendo ali não é tão maior que ele ao ponto de eu desconsiderar esses pontos. Agora imagina um avião percorrendo a curvatura da Terra. Vou botar aqui a Terra, um avião fazendo isso aqui, ó, dando a volta na Terra. Ele vai ser um pontinho insignificante. Muito mais ponto ainda, se é que a gente pode falar isso, do que um carro fazendo 300 km. Tá certo? Então imagina aqui, ó, vou fazer aqui um desenhozinho para vocês imaginarem. Como é que eu desenharia em proporção? Não tem como desenhar em proporção. Eu tenho aqui a Terra, vou fazer um avião fazendo esse trajeto aqui em volta da Terra. Cara, não dá para desenhar um avião aqui. Ele vai ter que ser considerado um ponto, tá? Aí eu botei só um pontozinho aqui. Beleza? Então, um avião, quando percorre a curvatura da Terra, não é corpo estranho, tá? Eu botei nos dois, não sei se vocês perceberam, nos dois lados eu botei dois que são aquilo que eu vou botar aqui para vocês verem. Botei aqui dois que são pontos materiais e um caso que não é ponto material. Aqui eu fiz a mesma coisa. Botei dois exemplos que são corpos extensos e um exemplo que não é corpo extenso. Beleza? Então vamos seguir. Agora, pessoal, antes da gente chegar nas questões, só um resuminho conceitual aqui, tá? Só para a gente fixar bem essas ideias que a gente falou. O que é movimento? É a mudança de posição em relação ao referencial. Lembra? Uma coisa só está em movimento se tem variação da posição dela em relação ao referencial. A coisa mais louca que eu apresentei aqui para vocês, que vocês precisam guardar, eu coloquei esse púlpito aqui em movimento sem mexer nele. Porque o referencial era eu. Quando eu vou andando para lá, está havendo uma variação de movimento
uma variação, desculpa, de posição dele em relação a mim. Então, se eu sou o referencial andando para lá, ele passa a estar em movimento em relação a mim, que sou o referencial. Beleza? Se tem variação de posição em relação ao referencial, ele vai estar em movimento. Tá certo? Aí dei um exemplo aqui, né? Carro em movimento na rua. Botei aqui, na verdade, a rua como referencial. Mas na rua é o referencial. A rua está lá, quietinha na dela, e tem um carro que passa por ela. Se ela é o referencial, está havendo variação de posição do carro em relação à rua, então o carro está em movimento em relação à rua. Agora, se eu emparelho dois carros lá na mesma velocidade, um do lado do outro, um deles é o mesmo carro que estava em movimento em relação à rua. Agora, se eu uso outro carro como referencial, esse carro está em repouso. Porque não está havendo variação de posição do segundo carro em relação ao primeiro. Beleza? Olha só que doideira. O carro que está em movimento, ele também está em repouso. Basta que eu mude o referencial. Tá certo, pessoal? Guardaram isso? Vou repetir o conceito direto para o negócio fixar mesmo na cabeça de vocês. Repouso. A ideia é a mesma. Vai ter uma posição constante em relação ao referencial. O referencial, eu pego o referencial, aí analiso aquele corpo lá. Está havendo variação de posição? Não. Então ele está em repouso. Estou aqui. O púlpito está aqui. Não está tendo variação de posição dele em relação a mim. Então nesse momento aqui ele está em repouso. Em relação a mim, obviamente. Se passar um carro lá correndo e olhar para esse púlpito, vai ver ele em movimento. Um exercício muito interessante que vocês podem experimentar isso. Faz isso em casa. Eu sei que o Manuel vai fazer. Quando estiver passando um corredor, não sei se o corredor, como é que é a sua casa lá, se tem corredor, se não tem, se tiver, vai ajudar muito. Tem um corredor pequenininho, talvez dê para fazer. Quando você passar no corredor, passa no corredor, cara, daqui a pouco tá tua mãe me ligando, cara, meu filho tá maluco andando no corredor aqui. Passa no corredor da casa de vocês, olhando para frente, mas com a visão periférica, olha para as coisas que estão no lado de vocês, tá? Conseguiu entender? Vocês vão olhar para frente, mas observa as coisas que estão nas laterais pela visão periférica, sem olhar para elas. A gente consegue, você não tem a visão periférica? Estou olhando para cá, mas estou vendo que tem um tablado ali, um armáriozinho ali. Então vocês vão fazer isso, ó, vocês vão andar no corredor e com a visão periférica prestando atenção. Mas foca nisso mesmo. Olhando para frente, foca, não dá para focar o foco literal, mas presta atenção no que está no lado. Às vezes tem um quadro no corredor, às vezes é só a parede, às vezes vai passar por uma porta. A sensação que vocês vão ter é que essas coisas estão andando. Ainda mais se vocês andar sereninho, retinho, assim, sem balançar muito, vai parecer que as coisas estão passando assim, ó. Porque o teu olho e o corpo, né, um como referencial do outro, vai estar em repouso. O que estiver passando aqui na vista vai estar em movimento. Quando a gente está no carro, aí a gente está olhando para a janela e tem uma árvore, parece que está andando assim, ó. O interessante, você usou uma expressão do senso comum. Parece que a árvore está em movimento. Dentro da física, ela está em movimento, não é que parece, ela está em movimento. Porque o referencial ali é você, ou o carro, ou alguma coisa que está naquele deslocamento. Então, fisicamente, você pode dizer sim. Quando eu passei de carro e olhei para a árvore, você pode dizer que aquela árvore está em movimento. Claro que vão fazer piadinha, vão zoar e tudo mais, mas não se importa não, porque aí você vai passar para o ITA e eles vão falar, caraca, o cara que eu zoei está lá e eu sou... Não vou falar outra coisa não, porque senão pode causar um preconceito aqui. Por isso que quando a gente está andando de carro, à noite parece que a lua está seguindo ali. A questão da Lua, cara, os objetos muito distantes, a gente não consegue ver eles movimentando, tá? Porque o movimento é muito menor. Então tem a sensação realmente que ela está só acompanhando, tá? Então, objetos distantes. Um negócio interessante para aplicar isso que você está falando aí é... Pensa quando vocês estão numa viagem, presta atenção que eu vou falar aqui agora. Quero preparar uma conversa ali vocês. Vocês estão viajando de carro. Já viram essas paisagens que tem uma série de cadeias montanhosas? Às vezes tem uma montanha, tem uma outra montanha atrás e tem uma outra montanha atrás. Vou tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem... Olha só que parada maneira, cara. Tem que fazer didaticamente, né?
eu estou com uma montanha aqui. É a montanha que está na frente, tá? Amarelo. Aí, eu tenho uma outra, eu vou até botar outra aqui, tá? Aí passa aqui a outra montanha, pá. Aí lá atrás, tem uma outra montanha. Deixa eu ver qual cor que eu vou botar aqui para ficar bem didático. Tem que botar outro azul, não tem jeito. Aí lá atrás eu tenho uma outra montanha. Pá. Uma cadeia montanhosa aqui, tá? Logo atrás. Logo atrás não, tá longe pra caralho. Aí lá muito atrás pra caramba dessa, tem uma outra montanha. Vamos dizer aqui que tem um pico aqui assim, ó. Caraca, maneiro a paisagem que eu fiz aqui. Só as primeiras montanhas. Uma da redonda. Presta atenção quando vocês estiverem viajando, quando tiver uma cena dessa. Botei 3 aqui, não pode ter mais, não pode ter só 2, que o efeito vai ser o mesmo. Qual montanha você vai ter a sensação que está mais rápida? Rápido? Presta atenção. A pergunta é só essa, vou explicar. A pequena. O que é pequena? Não dá para saber que é pequena. A menor. Oi? A que está mais perto. Essas aqui vai estar deslocando rapidão, essa aqui numa velocidade mais lenta e essa aqui devagarinho. Presta atenção que você na vai partir dar de agora. assim, ó. Tipo, ele não tá assim. Porque ela tá ali. Que você vai dar assim. Aí é porque tá perto você. Essa sensação, aí entra no que o Emanuel levantou, da Lua. A Lua está muito mais longe do que essa montanha aqui que está mais lenta. Então a sensação é que ela está acompanhando. Tá certo? Então quanto mais lenta, essa percepção nossa vai falhando. Beleza? Mas preste atenção nisso, vocês vão ver o referencial. O referencial é vocês observando essa montanha. Essas montanhas estão em repouso ou em movimento? Quando você tá parado, tio? A referência é vocês, dentro do carro. Essa montanha está em movimento? Tá parado. Está em movimento. Mesmo as estejam devagar, ela já tá em movimento. Cara, vocês estão passando de carro. Ah, tá, entendi. Estão passando de carro, vocês estão dentro do carro, o carro está passando. Mesmo elas estando, a outra de trás estando devagar. Tá, todas elas em movimento, só que a percepção que a gente tem é de velocidade diferente. Beleza? E vamos voltar aqui que a gente está quase acabando o tempo aqui, pessoal. Repouso. Eu parei qual? Repouso eu falei, né? Corpo Tá, não, mas não deu exemplo ali. Posição constante em relação ao referencial. Poste de luz na calçada. Se a calçada é o referencial, o poste está em repouso ou em movimento? Em repouso. Repouso. Ó, ainda está tendo pensamentos assim, sabe? Está raciocinando. Tem que exercitar bastante até isso vir no automático, para não ficar perdendo tempo com esse tipo de questão, que teoricamente é uma questão fácil para resolver, tá? Se o chão ali, se a rua, a calçada é o referencial, pô, o poste está em repouso. Não tem deslocamento do poste em relação à rua, em relação à calçada. Ele está ali, né? Em repouso. Trajetória, lembrando pessoal, uma questãozinha teórica que pode cair na prova de vocês. A trajetória também depende do referencial. Lembra do exemplo que eu falei? Ó. Tem uma coisa rodando aqui, ó. Se eu olhar daqui, caraca, tá subindo e descendo. Ó. Então a trajetória também depende do referencial. Peraí, Rico, só terminar isso aqui. Caminho descrito. O que é uma trajetória? É o caminho descrito pelo corpo. A trajetória, ela pode ser curva, reta, circular, elíptica, pode ser um monte de coisa. Só para de comer esse copinho aí quando barulho. Então vai depender do referencial. Fala aí, Nicolas. Esse é um tema que, como você falou, quem não sabe nada do assunto vai se perder legal. Vai. Vamos olhar Vai quebrar, ué. Ele vai ficar botando. Termina aí, Nicolas, tá falando. Terminou? Então, o que o Nicolas falou, é mais um daqueles tipos de assunto que quem não sabe nada viaja. Aí vai gerar piadinha lá do comediante, caraca, árvore em movimento. Como é que a árvore está em movimento? Está fixada no chão, mas fisicamente, em relação ao referencial que está em deslocamento por ali, ela vai estar em movimento. Por mais esquisito que isso pareça, acreditem e acertem na prova, tá certo? O que define uma coisa se está em movimento ou repouso? Se há variação de posição em relação ao referencial. Beleza? Só de lembrar disso, eu não vou errar mais esse tipo de questão. O que é o referencial? É o ponto de vista, né, ou sistema que eu uso como referência para analisar uma coisa se está em repouso ou em movimento. Aí o referencial pode ser uma coisa parada, pode ser uma coisa em movimento, enfim. Claro que até esse referencial vai estar em repouso ou em movimento em relação ao outro referencial. Mas pode ser a própria terra, pode ser um ônibus, pode ser um avião. Fala. Escola naval cai todos nesses tópicos?
Cara, esse tipo de assunto tá em praticamente todos, ele deve estar em todos os editais. Não me recordo aqui nem um edital. De todas as faculdades? De tudo, universidade pública, concursos militares, porque a parte da mecânica, cara, não tem concurso que não caia isso. A não ser que seja um concurso que não tem física. Fuzileiro não. Vai fuzileiro, português e matemática, isso não vai cair. Epicar e colégio naval são as que não caem. Só português, matemática e história. Não, o colégio naval cai. A EPICAR, a gente está com a EPICAR, a gente tem inglês, português e matemática. Acho que na EPICAR não está tendo física, se eu não me engano. Depois a gente tem que dar uma conferidinha no edital. Você Acho que não passar, você tem. tem que depender das outras pessoas. Tipo assim, se as pessoas tiram nota bem ruim, aí eu tiro uma nota mais ou menos assim, não tão boa. Eu vou passar, tipo... Como assim? Repete a pergunta. Todo mundo tirando nota ruim, eu Todo tirei mundo uma tirando nota nota melhorzinha. E você consegue passar? Todo mundo tirou uma nota boa e você tirou uma nota Não, todo mundo tirou nota ruim. Tipo, todo mundo imagina, todo mundo tirou 1 e você tirou 2. Aí você passa, entendeu? Mesmo a prova valendo 10. Não, você tem um mínimo para fazer, aí tem que analisar cada edital. Tem vários critérios que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, você não pode zerar. O que acontece algumas vezes que é perigosíssimo? Você tira uma nota geral autona, mas uma disciplina você zerou. Então tu está na frente de um monte de gente na nota total, mas só porque você gerou você é desclassificado. Então você citou um exemplo aí, tirar 2 e 1. Pode estar lá no edital que se você tirar abaixo de 6, você não está, você está eliminado. Entendeu? Vai ter que ver cada edital. Só conferir aqui a questão do edital da EPICAR, pessoal, como é que tá nesse ano. Eu sei que várias que não caem na... É exatamente isso, pessoal, tá do mesmo jeito. Língua portuguesa, matemática, língua inglesa e faltou a redação, tá? EPICAR também cai a redação. Tanto que a gente nem usou o edital para preparar esses conteúdos, né? Eu comecei lá fazendo do Colégio Naval, que é mais completo, cai em todas as disciplinas, e a gente complementou com outros. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui. O referencial, o ponto de vista, para analisar o movimento, já falamos. Aí aqui a gente tem sempre uma diferença, né? Que vocês vão lembrar desses nomes aqui. Ponto material e corpo extenso. O que é um corpo? O que é um ponto material? É um corpo que as dimensões são desprezíveis. Pensa. Pessoal, sem brincadeira, vamos concluir a aula aqui direitinho? O que a gente entende com desprezível? Desprezível não é pequeno. Cuidado, tá? Desprezível é que você pode descartar, desconsiderar, desprezar, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Se eu considerar uma coisa pequena, eu posso falhar no conceito de ponto material. Por exemplo, uma bola de gude é pequena? Sim. Posso chamar ela de ponto material? Não, por causa que não está... Posso e não. Quem fala sim está certo, quem fala não está certo. Vai depender do quê? Do espaço. Do espaço que ela observou. Imagina que eu pego uma bola de gude aqui, varo ela lá no shopping. Suponhamos que eu tiver essa força toda. Cara, essa trajetória que ela vai fazer até o shopping, sei lá, de uns 2, 3 quilômetros, eu considero ela um ponto material. Agora eu peguei essa bolinha e botei ela para rodar dentro de um prato fundo, um prato de sopa lá. Ela é um ponto ali? Não. Eu consigo, né, a comparação que eu tenho para as dimensões dela, para aquele tamanho do prato, não podem ser desprezíveis. Ela rola ali, eu consigo perceber a rolagem dela, o movimento que ela faz, né? As partes dela fazem movimentos diferentes dentro dessa trajetória ali. Então, o conceito de pequeno eu tenho que deixar de lado, porque para mim, eu acho a bola de gude uma coisa pequena, relativo à minha percepção. Mas o que vai definir se é um ponto material é a trajetória, o deslocamento que ela faz. Beleza? A variação de posição. Uma coisa que a gente não consegue enxergar, tipo, a gente não consegue enxergar, a gente pode botar ela como ponto material? Também depende. Também vai depender do deslocamento que ela faz. Às vezes você não está enxergando ela, você também não está enxergando o deslocamento que ela faz. Imagina uma situação muito louca aqui, hipotética. Imagina um átomo só vibrando.
o deslocamento dele é a vibração de temperatura, né, para aquecer. Aquele deslocamentozinho ali, eu não estou vendo o átomo, não estou vendo o deslocamento dele, então ali eu não vou poder considerar o átomo como um ponto material. Agora, um átomo saindo daqui e vindo para cá, se fosse uma barra de ferro, um elétron se deslocando em uma barra de ferro aqui, gerando eletricidade aqui, percorrendo essa barra metálica aqui. Cara, com certeza ele é um ponto material. Eu estou vendo a trajetória, mas não estou vendo o átomo, o elétron nesse caso aqui, né, de eletricidade. Não, eu sei Entendeu? a trajetória. O fato da gente não ver não caracteriza como ponto material, não. Tá certo? Se é um ponto material ou se é um corpo extenso, não. Sempre vai depender da trajetória que ele está fazendo. Aí, como exemplo de ponto material, olha só o exemplo, que doideira. Trem. Trem é uma coisa grande? Pô, trem em relação a gente, em relação à bola de gude, trem é grande pra caraca. Agora, pega o raio desse trem e bota ele para cruzar o país. Isso é lindo, né? Se a gente tivesse uma ferrovia saindo do Rio de Janeiro indo para Manaus. Existia, né? Lá no que os trens transportavam no carvão. Mas não era saindo do Rio e indo até lá. Tinha alguns que Não, saíam mas do Sudeste, né? daqui aos Estados Unidos. Saía de Minas, chegava... Ei. O exemplo que a gente tem é a França, tá, pessoal? Um dia, quem sabe, a França é um asterisco, a malha ferroviária. Acho muito fantástico. Você sai e vai para qualquer lugar de trem. Agora, pega o trem, imagina uma malha ferroviária, uma linha do trem saindo do Rio de Janeiro até Manaus. Pô, o trem que a gente acha grandão, ele é um ponto material. Beleza? Daqui aos Estados Unidos, todo dia lá dos Estados Unidos. Pô, ia ser maneiro, né, cara? Não, todo dia não nós chegamos um dia, mas ia ser maneiro a viagem. Quem sabe um dia, né? Mas o perigoso... Não vou falar isso não. Por quê? Assim, cara, esse negócio de um dia que a gente tiver esse acesso à liberdade toda, pode ser que o anticristo já esteja por aí, dominando o mundo, a globalização esteja mais, né? Vamos cancelar meu filho. Mas a maioria aqui é crente, né? Então vocês entendem um pouquinho dessa linguagem. Se cair esse vídeo, vocês já sabem por que foi, tá bom? Aí vocês me avisam. Tem que gravar essa aula toda de novo, sem o anticristo. Só cortar na hora de fazer o vídeo. Oi? Só cortar antes na hora de fazer. Não fiquem preocupados com o negócio de anticristo não, tá, pessoal? Se preocupar com uma coisa que está dizendo que vai acontecer, a gente que é crente que é bobo, né? O anticristo vai se levantar. Cara, mas está escrito que vai acontecer. Agora corta, né? Vamos lá, ponto material, pessoal. Já falei do ponto material. Trem, uma coisa muito grande sendo considerado um ponto. Olha só que doideira. Mas por quê? O país inteiro, o trem não é nada. Se você conseguisse ver o país lá do satélite, não vai conseguir enxergar o trem. As dimensões dele são desprezíveis nesse caso. O que é um corpo extenso? É o oposto de ponto material. É um corpo que as dimensões são importantes, que eu tenho que levar em consideração as dimensões. Imagina uma porta girando sobre o eixo. Tem o eixo da porta aqui. Isso aqui é a porta, está fazendo isso aqui. Olha a trajetória que essa porta está fazendo aqui. Esse caminho aqui, né? Esse setor aqui circular. Eu consigo desprezar a dimensão da porta nessa trajetória? Não. Então essa porta não pode ser considerada, girando em torno de um eixo, ela não pode ser considerada um ponto material. Tá certo? Ela vai ser considerada um corpo externo. Tranquilo, pessoal. Me dou por satisfeito. Agora só quero que você acertem todas as questões para a gente sextar feliz. São 5 questõezinhas molezinhas. Hoje falei que a aula é tranquila, light. Hoje só foi teórico. Questões, como o Nicolas bem lembrou, são questões que talvez sem o conteúdo fosse difícil pra caraca, mas eu tenho certeza que vocês todos vão acertar. Ninguém? Vamos ficar conversando. Sai do celular aí, cara. Presta atenção na aula aqui, cara. A aula quando é muito fácil, né? Não vou prestar atenção, não. Vou tirar isso aí de letra. Alguém? Pula correto. Eu costumo marcar mais quando é errada, porque é a que mais pode ter problema. O correto é mais natural a gente... O que é retilíneo? Ouviu um AB aí? O que é retilíneo? Assim, o que é retilíneo? Retilíneo é reto, em linha reta. É o B. Ó, B mais B, ó, vários B aí. Alguém dá mais? Todo mundo B? Vamos corrigir, pessoal, até porque faltam 13 minutos. Em relação aos conceitos fundamentais da cinemática, assinale a alternativa correta. Movimento,
movimento e repouso são absolutos. Não. É relativo e depende, né, tem a relação direta com o referencial. Então isso aqui, ó, está errado e essa aqui, obviamente, a gente desconsidera. Pois dependem apenas da trajetória, o movimento depende do referencial, tá? Letra B, que vocês sugeriram como gabarito, eu torço para que acerte. Tá até falando aí. Um corpo pode estar, o mesmo corpo pode estar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em repouso e em movimento, dependendo do referencial adotado, está certo? Eu botei essa mesa aqui para se mover, né? E depois botei ela parada, pô, sem mexer nela, só tendo eu como referencial. Se eu estiver parado, ela está em repouso, se eu estiver em deslocamento, ela está em movimento. Cara, que viagem ensinar isso, né, cara? Isso dá nem envergonhado, porque o negócio é muito louco. Ó, então, letra B, como vocês sugeriram, é o gabarito certinho. Vamos conferir as outras para ficar bem firme. A trajetória de um corpo é sempre retilínea? Não, Gostei que você pode fazer isso. circulando, pode fazer qualquer trajetória, pode ser. É o caminho que o corpo percorre. Então, nem sempre é retilíneo. Então, esquece isso. Dependendo do referencial, pode até enxergar como retilíneo. Letra D. O referencial é o ponto do espaço onde a velocidade do corpo é nula. Pô, eu estou aqui como referencial. Está um carro passando ali. Continua assim. Não tem velocidade nula do corpo. Não, na verdade está mais confuso ainda. O referencial é o ponto onde o próprio corpo, que é o referencial, tem velocidade nula. Nada disso. Nada a ver aqui. Tá falando que do corpo. Letra E ou letra E, né? Cariocas e paulistas. Ponto material é todo corpo. Ponto material, tá, pessoal? É todo corpo cujas dimensões são sempre desprezadas, independente do movimento. Não. Depende do movimento, né? Da trajetória que a gente está fazendo lá. Então, letra E também é errado. Se não mudasse o que estava depois da vírgula, ia ser basicamente certo. Continua errado, porque falou sempre despesadas. Mas se a partir do momento que você define ele como ponto material, você realmente despreza a dimensão dele, né? Sim, mas... Ficou meio forçado, eu entendi teu ponto de vista. Ficou meio forçado a gente afirmar isso, mas a partir do momento que ele é um ponto material, você desprezou realmente em qualquer circunstância a dimensão dele. A trajetória foi gigante, você está desprezando o tempo todo. Tá? Mas, de qualquer forma, aqui está fortalecendo que isso aqui está errado, porque depende sim do movimento, porque depende de onde ele vai passar ali. Tá? Então vamos lá, pessoal, questão 2. Sob o conceito de ponto material, assinale a alternativa correta. Um corpo é ponto material apenas se for muito pequeno. Olha o perigo. Quem souber essa matéria muito por alto, não escutou aquilo que eu falei com vocês? Ô tio, fala de mesmo sendo pequenininho assim, dependendo do movimento que ela vai fazer, ela pode ser um ponto material ou não. Qual o nome do outro? Corpo extenso. Perfeito. Por exemplo, a gente falou da bolinha de gude. Ela é pequena para mim, mas ela pode ser um corpo extenso. Se eu botar ela para andar aqui nesse púlpito, deixou de ser ponto. Tá? Então, ó, um corpo é ponto material apenas se for muito pequeno. Cuidado, porque desde pequeno é diferente de desprezível. Tá? Eita, isso aí tá errado aqui. Desprezível. Tá? Pequeno não é desprezível. Para ser ponto material, precisa ser desprezível as dimensões. B. Um corpo pode ser considerado ponto material. Um detalhe aqui que eu não falei, que eu lembrei aqui agora. Pode acontecer que numa questão o próprio enunciado fale para você considerar um determinado corpo como ponto. Tá bom? Para facilitar as contas. Tá? Mas a gente pode ver isso aí em alguma questão na prática. Aí você considera. Você está vendo lá que a trajetória é andando numa rua, sabe, com um carro numa rua pequena não é um ponto, mas o próprio programa mandou você considerar para que facilite as contas do que você vai fazer, tá?
Um corpo pode ser considerado ponto material quando as dimensões forem desprezíveis, usou a expressão correta, beleza, em relação ao movimento estudado. Show de bola. Letra B, né? Todos concordam? Sim. Letra C. Todo corpo é sempre considerado ponto material, independente do movimento. Não. Ele também foi contrário que o professor tinha tá certinho com o nosso branco. Todo corpo é sempre considerado ponto material? Não. Letra D. Você esqueceu de marcar a bolinha com um tracinho na... Ah, é. Bem lembrado. Tem que ser Elimina de ela. Seriedade. O ponto material é o mesmo que referencial. Nada a ver uma coisa com a outra. Referencial é aquilo que você usa para determinar se uma coisa está em movimento ou em repouso. Ponto material é aquele corpo que você despreza as dimensões dele. Tá certo? Então, letra D, botou duas coisas ali que são distintas. Letra E, ou E. O conceito de ponto material não depende do movimento realizado. Errado. Errado, depende sim, isso aqui está errado. Então depende. Então, confirmando aí, analisando as outras, que a letra B realmente é o gabarito. Terceira questão. Um carro viaja de São Paulo ao Rio de Janeiro. Dá uns 450 quilômetros. Para essa análise, o carro pode ser considerado um ponto material. Concorda comigo? Sim. Pode ser considerado um ponto material. A estrada gigantesca, 400 km, o carro tem uns 4 metros. Deve ser, Deve ser? Vou marcar aqui. Não sei se é C não. Tio, eu acho Vocês estão mais rápidos, estou gostando que vocês estão mais rápidos que eu. Então, cara, se eu passei em algumas provas, vocês vão passar, né? Vocês vão arrebentar. O movimento, por que ele pode ser considerado um ponto material? Porque o movimento é retilíneo? Cara, vai sair do Rio para São Paulo, o movimento é retilíneo. Não tem uma reta para São Paulo saindo do Rio. É você Tá? fazer alguma curvinha. Não. Letra B. Porque sua massa é desprezível. Olha a alternativa perigosa. Pode ir. Usou o termo desprezível para pegar uma galera. Concorda comigo? Alguns podem, a massa é desprezível. Não é a massa, são as dimensões dele. Tá certo? Até porque massa não quer dizer nada. Uma coisa muito concentrada pode ter a mesma massa de uma coisa grandona que não é tão concentrada assim. Tá certo? O que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? É um peso, né? Então, o negócio de massa não vai fazer diferença nenhuma. O volume de 1 quilo de algodão é muito maior. Então vamos lá, letra C, que foi o que vocês, botar a bolinha aqui, do Saturno aqui. Igual o elétrico. Suas dimensões, não, desculpa, já li esse B, né? C, vocês sugeriram como resposta. Pode ser considerado um ponto material, o carrinho, porque suas dimensões são desprezíveis, aí usou desprezível de novo, Fala dimensões. mas agora fala em relação à distância percorrida. Pô, show de bola, perfeitinho, né? Então, letra C é o gabarito, vocês estão novamente de parabéns, estou até arrepiado. falta mais duas. Agora, o carro pode ser considerado um ponto material porque ele está em movimento acelerado? Não tem a ver com aceleração, tem a ver com a trajetória que ele fez, o tamanho do espaço que ele percorreu, beleza? Não tem nada a ver com aceleração. Então, não. Olha aqui, esse aqui, outra alternativa perigosíssima, presta atenção aqui. Outra alternativa perigosíssima para alguns caírem. Falou de volume, que de certa forma tem a ver com dimensões, só que usou a expressão pequeno. Pequeno não quer dizer nada, tá certo? Tem que ser, se tivesse volume desprezível, forçando uma barra, considerando que o volume descreve as suas dimensões, está relacionado com as suas dimensões, poderia até ter uma brigazinha entre as duas. Tivesse aqui, seu volume é desprezível, né? Claro que ia estar incompleto, não ia estar falando em relação à distância percorrida, mas poderia causar uma confusão. Do jeito que está, já pode causar confusão. Né? Fala, seu volume é pequeno, aí você vai pensar, pô, realmente a parada é pequena, aí vai pensar num exemplo prático de um carro saindo daqui e poderia marcar aqui. Se essa alternativa tivesse aqui, logo na letra A, alguns na pressa poderiam marcar e passar para a próxima achando que isso aqui é o gabarito, mas não é. Vamos falar sempre dos termos corretos, dimensões, e obviamente que desprezível pode aparecer alguns sinônimos, né? Suas dimensões são descartadas, são desconsideradas, é aquilo que você não considera, né? Então, a palavra mais comum é desprezível, pode ter alguns sinônimos disso.
Vamos avançar. Penúltimo, hein? Fala. Essa questão de, tipo, de passar para São Paulo, Rio de Janeiro, ser um ponto material, pode não ser também, porque, tipo, ele pode estar, tipo, na barreira, assim, na fronteira, e ele só passando aqui. Mas aí você não está considerando o trajeto Rio-São Paulo, você está considerando só aquele pedacinho ali da barreira. Aí naquele pedacinho, realmente, ele não é ponto material. Se o exercício fala lá, o carro atravessando a barreira lá, sei lá, a divisão entre os estados, aí ele não é ponto material. Você tem que ver o trajeto todo que ele está percorrendo. Nesse exemplo aí, ele é um pouco extenso. A respeito de movimento e repouso, assinale a alternativa correta. Letra A. Um corpo em movimento em relação ao referencial está em repouso em relação a qualquer outro. Esse qualquer ficou estranho, né? Porque ele pode estar também em movimento a algum outro. Conseguiram sacar aqui a pegada? Ele estando em movimento, ele pode estar em repouso em relação a algum outro, mas não em relação a qualquer outro. A maldade da banca aqui foi botar esse Porque qualquer pode aqui, ser tipo com um motorista. ele está em movimento em relação a um poste. Ele também está em movimento em relação a uma árvore. Vai, Não está em repouso. Tem não outras tá coisas. só em repouso, ele pode estar em movimento também. Sim, em relação a... Aí a alternativa está mostrando para ele o seguinte: ele está em movimento em relação ao referencial, agora em relação a todos os outros referenciais ele está em repouso? Em alguns talvez não esteja, porque tipo uma pedra do lado do poste. Sim. Ele Também vai estar em movimento em relação à pedra. Perfeito. Tá? Então a aqui está com a maldadezinha, só a palavra qualquer que botou ali uma peçonha na questão. Letra B. Um corpo pode estar em repouso para um referencial e em movimento para outro. Sim, aí dá certo. Boazinha, né? Em relação a um, em relação a um pode. Tá, pode. Um caso em repouso, outro movimento, letra B tá legal. Em princípio é essa daqui. Vamos ver as outras, só para confirmar. Movimento e repouso são absolutos. Aí eu já falei, toma cuidado com esse negócio de absoluto, porque a gente sabe que hoje tem muitos conceitos relativos, a gente acaba criticando tudo que é relativo. Na física, movimento e repouso são relativos em relação, né, ficou redundante, mas é em relação ao referencial que foi adotado. Então, movimento e repouso não são absolutos, é errado. Se um corpo tem trajetória retilínea, ele está em repouso. Pode até estar, se você considerar um ponto referencial que esteja nele mesmo. Aqui estou viajando aqui, tem uma antena aqui do carro. Aqui. Em relação a essa antena, o carro está em repouso. Mas não quer dizer que todo o corpo que está em trajetória retilínea está em repouso. Não. Letra D está errada. Todo corpo em movimento tem trajetória circular. Trajetória retilínea. Faz nem sentido. Tem circular? Tem circular. Mas tem retilínea, tem elipse. Tá falando todos, se fosse Alguns. Se fosse alguns, Esse aqui é aquela alternativa absurda, que a gente já tem que eliminar logo de cara. Não faz sentido nenhum, né? Descarta ela. Tá? Agora, pessoal, a última para a gente cestar e comer a pipoquinha. Um corpo se move descrevendo uma trajetória circular. Ó. Podemos afirmar que a trajetória é circular e o movimento é retilíneo. não. Só se estiver assim, né? Se estiver assim. Dependendo do referencial, eu posso até enxergar ali um movimento retilíneo. Pode estar circular aqui, mas eu estou olhando para cá, estou vendo um movimento retilíneo aqui, de sobe e desce, porque eu não estou olhando aqui assim. Até pode. Mas não quer dizer que em todos os casos a trajetória é circular e o movimento vai ser retilíneo. Dependendo do referencial, talvez eu veja um movimento retilíneo. Tá? Então essa aqui a gente descarta porque está dando uma certeza para todos os casos. O corpo está em repouso. Peraí. Voltar aqui no enunciado. Um corpo se move numa trajetória circular. Vou desenhar círculos aqui, ó. Deixa eu entender. O corpo, esse que está na trajetória circular, está em repouso em relação à trajetória. Cara, se trajetória é o caminho, se você usa o caminho como referencial, o corpo está se movendo em relação à trajetória.
Então ele não está em repouso. Imagina, carrinho de Hot Wheels saiu daqui e está vindo para cá. Em relação à própria trajetória, ele está em movimento, porque está tendo variação de posição em relação ao referencial que é a trajetória. Então, em relação à própria trajetória, esse corpo está em movimento e não em repouso. Se o carrinho tivesse parado. Se o carro tivesse parado em relação à trajetória, ele estaria em repouso. Letra C. A forma da trajetória depende do referencial. Sim, se eu olhar de outra posição, olhar por cima, olhar do lado, vou ver outra coisa ali que o carrinho está fazendo. Então, letra C. Provavelmente o gabarito, vamos só confirmar nessas outras duas para sextar. O movimento é sempre acelerado. Não. Vai até ter um conceitozinho na física, considerando só esse movimento, não tem aceleração, pode ser um movimento uniforme. Mas sempre vai ter uma aceleração centrípeta, né, em direção ao centro. Esse é um outro conceito. Tá? Então, o movimento, esse movimento ali, se for um movimento constante ali, ele vai ser constante, vai ser um movimento uniforme, não vai ser acelerado. Então, letra D, dizendo sempre, não sei, o problema não disse nada. Por fim, a trajetória não depende do observador. Depende, sim senhor. Uma trajetória aqui que fica fazendo, sobe, tá lá. Se eu olhar aqui, fazer um desenho. Se eu olhar aqui, só está subindo e descendo. Se eu olhar de baixo, tá lindo, só vai ver a linha reta, vai ficar indo e voltando. Então, letra E também errada. Pessoal, só que antes de liberar vocês, só olhar aqui, já está nos slides os livros que eu indico para vocês que eu estou tirando conteúdo teórico, tá? O arcabouço teórico, né? Minimamente necessário. Fundamentos da Física 1, que é mecânica, Fundamentos da Física 2, termologia ótica e ondas, Física 3, eletricidade, introdução à física moderna, análise dimensional. Todos eles na Mário Nicolau de Toledo, mas podem usar outros, tá bom? Que Deus os abençoe. Se inscreva no canal. Até a próxima semana. Se inscreva no canal.